E hoje tem sessão plenária no Supremo. Os ministros devem julgar os embargos de declaração na decisão do plenário que julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade na Lei de Minas Gerais, que havia efetivado professores sem concurso público. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e os outros processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, eu começo perguntando para que servem esses embargos de declaração? Quando são apresentados embargos de declaração, eles servem exatamente para trazer algum tipo de esclarecimento àquela decisão que foi proferida. Então, é preciso apontar nesse tipo de peça processual algum tipo de obscuridade. A decisão deveria tratar de algum determinado ponto e não tratou, e aí seria o caso da omissão, ou até de contradição, né, onde ali você poderia verificar na decisão que há pontos que são inconciliáveis entre si. Então, para que os embargos sejam admitidos, eles precisam obedecer esses requisitos. Um embargo de declaração só vai ser possível de ser analisado se ele efetivamente apontar contradição, obscuridade ou omissão. O Supremo Tribunal Federal, ele também tem admitido embargo de declaração no sentido de ser uma peça adequada para também modular efeitos da decisão. Então, muitas das vezes, ainda que não haja nenhum desses 3 itens que eu acabei de mencionar para você, como não há outra ferramenta processual para discutir a modulação dos efeitos, houve situações em que o Supremo Tribunal Federal admitiu os embargos de declaração exatamente para poder modular os efeitos, para poder dizer a partir de quando aquela decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal efetivamente deverá ser aplicada, tudo isso para evitar injustiças. Então, essa peça processual, ela não envolve uma rediscussão da causa. Ela não vai rediscutir tudo aquilo que já havia sido decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quando são admitidos, podem ser feitos alguns tipos de ajustes. Neste caso, os embargos de declaração foram apresentados pelo governador e um dos pontos que ele pede é a extensão do prazo para o concurso público em relação aos cargos do ensino superior. E o que os ministros levaram em consideração para declarar a inconstitucionalidade quando julgaram essa ação? Bom, essa ação ela foi apresentada pelo Procurador-Geral da República. Na oportunidade, o que foi considerado foi exatamente o desrespeito à regra do concurso público prevista na Constituição Federal. Então, quando se está diante da Constituição, que é de 1988, ela trouxe, então, ela inovou nessa questão do ingresso no serviço público. Então, alguém, para que ele possa ter o cargo, de ser detentor de cargo ou de emprego público, ele tem que necessariamente se submeter à regra de prestar concurso público de prova ou de provas e títulos. E a própria Constituição que traz algumas exceções. Quais são as exceções dessa regra, então? Aquelas admissões temporárias, quando houver excepcional interesse público, e nos cargos em comissão, que são de livre nomeação e também de livre exoneração. No entanto, neste caso, o que a Lei Complementar Estadual acabou permitindo foi que pessoas que estavam no serviço público por meio de um contrato de trabalho, regidos pela consolidação das leis trabalhistas, era a CLT, eles fossem efetivados no serviço público como servidores efetivos. Então, a posição que prevaleceu aqui no plenário da Suprema Corte foi a do ministro Dias Toffoli, que declarou inconstitucional alguns dispositivos dessa legislação. Rapidamente, para a gente concluir esse assunto, Gisele, como ficou a situação, então, dos servidores depois da declaração de inconstitucionalidade dessa lei? Aqueles que já haviam sido aposentados, mesmo tendo ingressado no serviço público dessa forma, foram preservados a aposentadoria. Aqueles que tivessem preenchido os requisitos da aposentadoria, e aí foi uma proposta do ministro Dias Toffoli, até a data da publicação da ata do julgamento, também teriam assegurado o seu direito à aposentadoria. No entanto, em relação àqueles cargos que já têm concurso público em andamento, esses efeitos da decisão deveriam ser imediatos, ou seja, aqueles que foram nomeados deveriam ser imediatamente chamados para assumirem os cargos, e aqueles que estavam no cargo sem ter passado por um concurso público deveriam deixar. E para aqueles concursos que ainda não tinha concurso em andamento, ou que não tinha prazo de validade do concurso ainda em vigor, o Estado teria um prazo de 12 meses a partir do trânsito em julgado, da decisão, para promover o concurso público e fazer as devidas substituições. Tá ótimo, daqui a pouco a gente volta para falar das outras pautas no plenário de hoje. Obrigada por enquanto, Gisele. Hoje o Supremo deve analisar também uma ação direta de inconstitucionalidade na qual a Procuradoria-Geral da República questiona a lei que institui o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar esse assunto para a gente. Gisele, no que consiste o serviço voluntário? Bom, essa lei ela realmente criou a Polícia Militar Voluntária. E dentre as atribuições daquele soldado militar, ele teria as mesmas atribuições como a de um soldado de terceira classe, um soldado efetivo do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Goiás. Eles fariam basicamente o policiamento ostensivo, né? Dentre as funções também se destaca funções relacionadas à proteção e defesa, tanto a proteção quanto a defesa civil da comunidade, daquela sociedade em que está inserida. Então, são atividades que visam exatamente auxiliar o trabalho da polícia e do Corpo de Bombeiros de uma maneira voluntária. E a lei prevê requisitos para esse tipo de serviço? Essa lei é uma lei de dezembro de 2012. Ela trouxe, sim, a previsão de alguns requisitos. Não é qualquer pessoa que poderá ingressar nesse serviço voluntário. Dentre as exigências previstas na lei, que a gente pode destacar seria a questão da idade mínima. Então, aquele voluntário, aquele que pretende prestar um serviço voluntário, tem que ter entre 19 e 27 anos. Ele tem que residir no estado do Goiás, tem que ter o ensino médio completo, ele tem que ter ou a questão da carteira de reservista, ele tem que apresentar ou certificado de dispensa de incorporação, e ele também tem que se submeter a uma seleção. Então, existem alguns requisitos, esses requisitos eles estão previstos na legislação e existe essa seleção que é feita para que essa pessoa, ao final, possa ser considerada como apta e se tornar um soldado voluntário da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. E qual a inconstitucionalidade apontada aí? O que o Procurador-Geral da República argumenta nesta ação direta de inconstitucionalidade é que a legislação, tanto a Constituição Federal quanto a legislação, as leis federais que tratam do tema, inclusive tem uma lei que trata sobre o serviço militar, elas não estabelecem nem de forma explícita, nem de forma implícita, então nem de forma direta, nem de forma indireta, a previsão de um serviço dessa natureza. Então, de acordo com o Procurador-Geral da República, essa atividade de forma voluntária, ela não tem previsão na lei e, por essa razão, ela é inconstitucional. Um dos destaques que o procurador também acaba colocando na ação direta de inconstitucionalidade é que esse tipo de serviço ele poderia trazer algum tipo de prejuízo para a sociedade, trazer determinados riscos para a sociedade. Então, são por essas razões que ele acredita que a lei é inconstitucional e é isso que ele pede aqui no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa ação, quando ela foi ajuizada, teve um pedido de medida cautelar, né? E aí o ministro relator, que é o ministro Luiz Fux, ele preferiu, ao invés de analisar a cautelar por conta da dimensão do tema, ele preferiu levar diretamente a apreciação da matéria para o plenário. Então, hoje o plenário, ao analisar essa ação direta de inconstitucionalidade, ele vai julgá-la, se assim for possível, de maneira definitiva e não vai ser mais a questão da liminar, porque o relator aplicou o chamado rito abreviado previsto na lei que trata do julgamento e processamento das ADIs. Você disse que o Procurador-Geral da República apontou uns riscos, né, para a sociedade nesse serviço. Quais são eles? Bom, dentre os apontados pelo procurador, o que a gente poderia destacar é de que esses soldados, por não serem da Polícia Militar efetivamente, eles não teriam um treinamento adequado. E, ao não ter um treinamento adequado, poderiam ter atitudes imprevisíveis, poderiam agir de maneira precipitada, inclusive no que diz respeito ao manuseio de arma de fogo. Um outro ponto também destacado pelo procurador é no sentido de que essa atividade, ela muito mais compromete e prejudica a segurança pública do que contribui. Tá ótimo, Gisele, muito obrigada pela sua participação. A Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, conversou com a gente sobre as pautas do plenário dessa quinta-feira. Semana que vem a gente volta. Até lá. Obrigada.